mais um programa com a qualidade Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1, ou você que além de nosso ouvinte é também nosso internauta, sabe que pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais através da TV Mais. Você acessa no seu aplicativo predileto, Mais FM Iguatu, ou ainda o próprio nome do programa, Mais Justiça, e consegue nos acompanhar, inclusive na sua TV. Acessa lá o nosso canal no YouTube, Mais FM Iguatu, e assista em tela cheia. Já estão abertos os canais de participação. Você pode participar e colaborar com o programa nos seus aplicativos. Você coloca lá a sua participação, manda a sua pergunta, manda aí a sua informação para o programa de hoje. E se você quiser mandar diretamente uma pergunta pelo nosso WhatsApp, é o 88-3581-2171. Está aí na sua tela, você pode acessar e mandar a sua pergunta. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre direitos do consumidor. Já temos aqui um advogado a postos para falar sobre esse assunto, Dr. Jean Braga, ele que é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Subseção de Iguatu e especialista também nessa área, inclusive, Dr. Jean, diante da quantidade de ações, diante da quantidade de procura da população pelos direitos negados, né, os direitos dos consumidores que estão sendo constantemente negados. O programa vai servir para a gente exemplificar alguns deles, né? Muito bom dia, seja bem-vindo. Boa tarde já, né? Boa tarde, Daniela. Bom dia ainda. Boa tarde aos ouvintes, né? Mais uma vez um prazer estar aqui, né? Tentando aqui de todas as formas contribuir com a sociedade em busca de esclarecer os direitos e também os deveres, nesse caso aqui, dos consumidores, né? E a partir de agora estou aqui à disposição para responder a quaisquer dúvidas que porventura possam surgir aí no decorrer do programa. Exatamente. São muitas, né, doutor Jean? Quando a gente fala de direitos do consumidor, a gente sabe que muitos deles se sentem sim lesados, se sentem prejudicados no seu dia a dia, nas diversas relações de consumo, seja de bens ou de serviços. E a gente sempre que traz esse tema à tona, tem muito o que se falar. A gente vai começar trazendo aqui a fala do Dr. Jean Braga sobre o fornecimento de serviços essenciais, né? O que a gente configura como serviços essenciais, que é o fornecimento de água, fornecimento de energia, né? Dentre eles, esses serviços que são prestados à população, como iluminação pública, esgoto, enfim. Esses serviços, como o próprio nome já diz, serviços essenciais, eles são essenciais à vida humana, né? Em sociedade. Sim. E é dever dos governos, né, seja o público, municipal, estadual, federal, e é direito do cidadão cobrar quando existe algo abusivo, quando existe algum erro. Então, quando se trata, por exemplo, de um problema envolvendo a sua conta de energia elétrica ou a sua conta de água, a pessoa tem que ir diretamente à instituição fornecedora daquele serviço. Primeiramente de forma administrativa, até para poder dizer que tentou, né, às vezes não consegue resolver, mas o auxílio de um advogado é bem interessante. Com certeza, Daniele. Aqui nós tratamos dessa questão de serviço público essencial, né? É importante frisar que o serviço, como por exemplo, é fornecido por uma empresa privada como a Enel, mas ele é de caráter público, né? Então são serviços públicos essenciais em que devem ser prestados com toda a qualidade necessária, né? E com todas as informações prestadas com clareza para que os fornecedores que já pagam tarifas exorbitantes tenham consciência do que estão consumindo, né? Bem como a forma que estão sendo cobrados por esses serviços essenciais que são, como você mesma já citou aí, de suma importância à sobrevivência humana. Bom, quando o cidadão ele recebe mensalmente a sua conta de luz ou a sua conta de água,
e tem lá na descrição os valores que são cobrados, muitos deles não entendem o que é que está sendo cobrado ali. São taxas e mais taxas e valores, tem várias opções ali, vários nomes que os leigos não conseguem entender. Essa linguagem que a gente não consegue entender tão facilmente, ela deve ser mudada, inclusive? O Código de Defesa do Consumidor, ele determina que as informações sejam claras e precisas a ponto de que o consumidor entenda o que está lendo, né? Nesse sentido, eu vou falar aqui de forma prática. Sim. Lá no nosso escritório a gente tem muita reclamação com relação ao fornecimento de energia elétrica, né? Com relação às informações que vêm nas faturas que são imprecisas, que são difíceis de entender, né? E, entre outras, são várias as reclamações que a população tem com relação à empresa que fornece energia aqui no nosso estado. Quando já tem a cobrança de taxa tal, né, na sua conta de energia, por exemplo, vamos começar com a conta de energia que nós temos aqui no estado do Ceará, a Enel, que Sim. é a empresa fornecedora de energia elétrica. E quando você tem essa empresa, quando você recebe a sua conta, tarifa tal, taxa tal, e mesmo que você não entenda, ela está especificando o que é aquela cobrança. Mas esses dias, um ouvinte nosso, eu já quero agradecer a audiência de quem esteve acompanhando a programação e que inclusive solicitou essa informação, e a gente já trouxe aqui o advogado justamente para falar sobre isso, e ele dizia, doutor Jean, que na conta de luz dele havia uma cobrança, se não me falha a memória, em torno de R$50, e só tinha assim, diversos e o valor de R$50. Ou seja, o que é esse diverso que está sendo cobrado? É evidente que aí existe uma falha, né, na prestação, na obrigação de prestar informações claras conforme é determinado pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. A empresa, ao fazer uma cobrança, seja de que tarifa for, ela tem que especificar de forma clara e inequívoca a que se presta aquela cobrança. Você diversificar o nome de uma cobrança como diversa é uma coisa muito subjetiva e não traz a clareza necessária que uma empresa que presta serviço essencial público traga até seu fornecedor. Qual a orientação, doutor Jean, para esse cliente, né? Esse ouvinte, esse cliente que recebeu lá na sua conta essa cobrança com o nome diversos, de um valor até expressivo, o que ele pode fazer? Olha, o consumidor ele deve dirigir-se ao escritório da empresa a fim de tentar de forma administrativa esclarecer o que está sendo cobrado na sua fatura, né? E tentar resolver com a informação ou com a retirada daquela cobrança, né? Caso isso não seja possível ou a empresa se negue a fornecer ou a esclarecer a informação daquela cobrança, ele pode procurar o órgão de proteção ao consumidor. No caso aqui do Iguatu, nós temos uma promotoria que é ligada ao DECOM, né? Procurar aquele órgão e fazer a reclamação, né? Caso persista essa situação, aí ele deve procurar uma ajuda profissional de um advogado da confiança dele, né? Para que isso seja esclarecido em juízo, inclusive com a possibilidade da empresa responder por perdas e danos. Verdade, muito bem colocado. Essa é uma das situações, né, que a gente Sim. pode exemplificar de dano ou de constrangimento aí ao consumidor. E ainda sobre contas de energia, frequentemente a gente escuta dos nossos ouvintes, ou até mesmo nas rodas de conversa, pessoas falando que não estão mais recebendo as suas faturas mensais da conta de luz. Não recebe mais todo mês aquele valor a ser cobrado. E sim, de forma escalonada. Recebe um mês sim, outro não, passa 3 meses sem receber a conta de luz, e quando vem o valor, depois desses 2 ou 3 meses, o valor é a cobrança de 3 meses de uso. Você não vai deixar de pagar. Aqueles 2 meses que você não recebeu a fatura, você vai pagar pelo consumo, só que você paga de uma vez só. Certo. Esse escalonamento da fatura, ele é ilegal? Daniela, existem umas resoluções aí da Enel que permitem umas cobranças diferenciadas das mensais. No entanto, a empresa não pode impor ao consumidor um elemento surpresa como é o caso que você está informando aí. O que seria interessante era que, caso a Enel decida, né,
cobrar isso aí de forma bimestral ou trimestral, ou da forma como ela acha que deve cobrar, ela entra em contato com o consumidor avisando que a medição do relógio vai ser feita dessa forma, né? E aí, a partir daí, a gente poderia ver uma análise da legalidade quanto a esse tipo de cobrança, né? Eu entendo que a cobrança ela deve ser mensal, certo? Ela deve ser clara, com a data do início e a data do término da leitura, tá certo? Essa questão também que eu já ouvi reclamações de que a Enel está fazendo cobranças por média de consumo, eu não concordo, eu entendo que também seja ilegal, porque você tem que pagar apenas pelo que você consome. Essa questão de você cobrar por média é um caso excepcional, né? O normal e o que a lei diz é que o consumidor tem que pagar pelo que consome. Então, o correto é que a Enel mensalmente faça a leitura do seu relógio e lhe envie a fatura com o valor referente a seu consumo. Até porque se a gente colocar de forma prática, num determinado mês você recebe aí familiares, por exemplo, quem mora fora recebe familiares na sua residência, o consumo vai ser maior. Sim. Mas no mês seguinte já vai ser menor, se você estiver sozinho em casa. Nós temos vários fatores que podem alterar o consumo da energia de uma residência. Como, por exemplo, as próprias bandeiras adicionais, bandeira amarela, bandeira vermelha, né, que alteram ali o valor da sua fatura. Então, por essa questão é que eu entendo que é irregular a cobrança que não seja aquela mensal com medição do relógio. Quando o cliente ele é avisado e é acordado com o cliente essa cobrança que seja bimestral, que seja a cada 3 meses, que seja essa forma escalonada, quando é conversado e acordado, havendo esse tipo de cobrança, tudo bem, é permitido. Mas o que a gente está exemplificando aqui é que não existe essa opção do cliente dizer como ele quer. Mas existe a opção do cliente não concordando com aquilo, se direcionar à empresa e dizer, eu quero a minha fatura mensal, independente do meu consumo. É possível fazer isso? Claro que sim. O consumidor ele tem direito de escolha de como é que quer efetuar o pagamento. É claro que ele tem o dever de pagar, mas ele tem que dizer como é que quer que o serviço seja prestado. Quando você vai pedir uma pizza, você diz o sabor, né? Você diz da forma como você quer aquele produto. Quando você vai comprar um carro, você escolhe o modelo, você escolhe a cor, você escolhe o ano. Então, se você consome aquela energia que, inclusive, né? Nós somos aqui uma população que não tem escolha, né? A Enel, a energia elétrica é monopolizada, nós só temos a opção da Enel. E então, é mais um motivo para que haja uma conversação entre o fornecedor e seus clientes. Não ser feito de forma unilateral, aqui venha causar prejuízo àqueles que consomem o serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica. Agora, falando mais de forma generalizada, seja questão da conta de água ou da conta de luz, é dever da empresa fornecer canais virtuais, já que hoje em dia existe a virtualização de quase todos os serviços, para facilitar a resolução de conflitos, porque a gente entende o seguinte, existem certas situações que é possível sim se resolver no canal virtual, outras a pessoa tem que ir diretamente até a empresa. Sim, na verdade hoje todas essas empresas elas já têm, né? Eu não posso aqui julgar a qualidade desse serviço, porque de fato não tenho conhecimento mais aprofundado de como é que funciona essa questão desses serviços virtuais, mas o fato é que todas elas já têm esses canais e que é até uma questão hoje de saúde pública, você tentar resolver aquela situação através de um canal digital e, em não sendo possível, procurar de forma pessoal, né, o escritório das empresas fornecedoras. Até para que evite da pessoa estar saindo de casa, né? Sim. Então dá aquela segurança para todos, inclusive para a própria empresa, para que não haja aglomeração no seu estabelecimento e depois ela não tenha que ser multada, né? Sem dúvida. Como infelizmente a gente já teve casos aqui de uma dessas empresas que a reportagem da Rádio Mais FM foi chamada justamente porque estava havendo aglomeração no seu posto de atendimento.
Doutor Jean, primeiramente agradecer às pessoas que já estão aqui colaborando com o programa de hoje, estão aqui atentas ao Facebook, também no nosso YouTube e, é claro, aqueles que estão ouvindo pelo rádio, pela frequência 106,1. A gente quer também falar, doutor Jean, sobre já quando os problemas acontecem, né? Quando aqueles problemas maiores acontecem, aqueles prejuízos financeiros acontecem para o cidadão e para o consumidor. E aí a gente queria saber qual o prazo, né, que o consumidor ele tem para solicitar o ressarcimento de, por exemplo, danos elétricos, né? Se existe, inclusive, um prazo também para a Enel inspecionar o equipamento danificado. Na verdade, esse prazo para reclamação, né, por queima de aparelhos, por causa de oscilação de energia, que é o mais comum, enfim, né? Tem um prazo estabelecido para que você peça administrativamente, salvo engano, um prazo de 90 dias, que seriam 3 meses, né? Certo. É evidente que no ato, Daniela, que isso aconteça, você imediatamente procure a empresa com a data e o horário daquele ocorrido, né? Bem como a descrição, você já pode levar junto à empresa, inclusive, um orçamento contendo o valor do seu prejuízo, né? Para que de forma administrativa ela faça aquele ressarcimento. Com relação ao prazo da empresa para responder a isso aí, eu acredito, eu não tenho assim esses prazos de cabeça, mas acredito que seja um prazo de 30 dias que a empresa, porque isso aí vai se encaixar naquela questão do produto, da garantia de um produto, certo, que quando você entrega para assistência técnica, né, eles têm até 30 dias para efetuar o conserto, estando o produto dentro da garantia. Então eu acredito que até por equiparação a empresa tenha 30 dias para dar alguma resposta, lhe dar, né, uma resposta, ou até mesmo já para resolver seu problema, lhe restituir o prejuízo que ela, pela falha na prestação de serviço, lhe causou. Interessante. É um problema muito constante, né? Acredito que o senhor deve receber muito disso no seu escritório. Sim, Daniela, a gente tem muita reclamação com relação a serviços mal prestados, a fraudes contra consumidores, os mais diversos que você possa imaginar. Não só com relação a essa questão dos serviços essenciais de água e energia, mas também com relação a empréstimos consignados, a tarifas bancárias cobradas de forma indevidas, tarifas que não foram contratadas, sim, pelo consumidor, e o banco embute ali na sua conta e fica ali todo mês tirando aqueles valores da sua conta e lhe causando um prejuízo enorme, né? O que ao final eu considero até, e assim bem como o Código do Consumidor, um crime contra o consumidor, né? Que seria plausível até que fosse investigada essa questão de fraudes em contratos de empréstimo consignado, entre outros. Bom, os valores determinados pelos magistrados quando existe a situação de um dano moral, né, que já é comprovado e que já é recebido como certo pelos magistrados que existe aí a situação de um dano moral. Os valores, eles são questionados atualmente, inclusive o senhor que representa, que é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da subseção de Iguatu? Sim, Daniela, hoje existe uma questão muito subjetiva, que é o entendimento do magistrado com relação à extensão do dano. Isso é determinado por lei, mas o que ocorre é que, no meu entendimento, existe aí uma banalização na questão dos valores de condenações, né? O que é que acontece? Infelizmente, o que a gente vê é que o judiciário hoje, ele está invertendo um pouco a situação, porque eu entendo que se a empresa causa um dano ao consumidor, aquela empresa deveria ser punida de forma a que não se reiterasse naquela prática, né? Que se educasse com aquela condenação, né? Que o consumidor fosse compensado de uma forma a que ele tomasse mais gosto, digamos assim, em buscar seus direitos, quando percebesse que foi, né, que teve aquela situação em que teve seus direitos negados, né, que passou por algum constrangimento, enfim. Mas o que acontece é que hoje, para você comprovar um dano moral, tá um pouco complicado. Vou te dar um exemplo prático aqui, em um processo meu. A cliente sofreu cobranças abusivas por parte de um fornecedor de serviço público essencial durante meses,
Durante meses ela tentou junto à empresa que aquelas contas fossem revistas, que seu medidor fosse substituído para identificar por que ela estava sendo cobrada em valores que ela não consumia. No entanto, durante meses a empresa fez pouco caso da cliente, não viu essa situação porque continuou cobrando. Já sem esperança, a cliente procura o judiciário, né? E aí nós temos uma sentença que diz o seguinte: olha, eu reconheço que os valores, isso o juiz falando, né? Certo. Eu reconheço que os valores são indevidos, determino que a empresa refaça o faturamento do período tal até o período tal, né? No entanto, não entendo que existiu dano moral. Mas como não existiu dano moral? Como não existiu? Se a cliente, por meses, procurou para resolver de forma administrativa, aí ela teve que ocupar o judiciário, buscar um advogado, passar por todo tipo de constrangimento nos atendimentos que essas empresas dispõem a seus consumidores, e ao final entrar com um processo, onde o processo reconhece que ela está sendo cobrada em valores abusivos, né? Manda a empresa refazer as faturas com os valores corretos, mas não houve dano nenhum dano moral. Só o material, né? Então eu acredito que isso aí vai estimular a empresa a continuar fazendo e desestimular o consumidor a procurar os seus direitos, né? Porque se não houver, se a empresa atendesse e resolvesse administrativamente, nós não precisaríamos estar ocupando o judiciário. Bom, eu deixei já para o finalzinho do programa, doutor Jean, o senhor, quanto presidente da Comissão dos Direitos dos Consumidores aqui da subseção de Iguatu, uma situação que está causando muitos comentários, muitas publicações em redes sociais, que é a precificação dos combustíveis na cidade de Iguatu. Essa semana, no programa Mais Notícias, nós trouxemos inclusive a fala do representante do Sinipostos em Fortaleza, o Sinipostos do Estado do Ceará, falando que essa precificação é direito do estabelecimento, ou seja, do proprietário dos postos de combustíveis fazer a precificação. Mas o que causa uma certa dúvida com relação ao município de Iguatu é que os postos de combustíveis, eles têm o mesmo valor, absolutamente o mesmo valor. Não existe a diferenciação de centavos, que seria o mínimo permitido assim, né? Então, os clientes ficam sem entender, primeiro, por que é o município com o valor mais alto do estado do Ceará e por que todos têm o mesmo valor e você vai no município vizinho e há uma diferença grande. E aí eu pergunto que o senhor, quanto presidente da comissão, se está acompanhando essa situação e o que pode ser feito com relação a isso. Daniela, inclusive, recentemente, eu não sei se você acompanhou, houve até um bate-boca aí na Câmara de Deputados do Estado do Ceará, né, com relação a essa questão de quem é a culpa, né? Dessa problemática aí no preço dos combustíveis, né? Voltando aqui para a nossa realidade aqui local, a OAB vem acompanhando, preocupada com essa situação. Nós já debatemos dentro da comissão, inclusive com a presidência da subseção, sobre esse assunto. É um assunto que nos incomoda, não o assunto, mas o que está acontecendo. Sim. Nos incomoda, nos traz preocupação, essa questão dessa combinação de preços, né? Porque o que de fato acontece é que os postos de combustíveis aqui no Iguatu, eles vendem o combustível coincidentemente, né, todos pelo mesmo valor, né? O que me causa estranheza é que até hoje não tive conhecimento de nenhuma ação do Ministério Público local com relação a essa questão desses preços dos combustíveis aqui no Iguatu, o que inclusive está sendo discutido dentro da comissão e a gente vai oficiar o Ministério Público requerendo que seja tomada alguma providência, seja aberta alguma investigação com relação a essa questão dos preços dos combustíveis aqui na cidade de Iguatu. Porque nós entendemos que existe a questão do livre comércio, né? Mas existe também a questão da concorrência, da livre concorrência. Então, por que é que ninguém concorre aqui no preço de combustível? Então, isso tem que ser esclarecido, né? Eu espero que tanto a Polícia Civil como o Ministério Público comecem a ver essa questão
dessa unificação de preço nesses combustíveis aqui na nossa cidade, porque de fato é muito preocupante e chega a ser escandaloso. Para o consumidor, doutor Jean, ele pode facilitar todo esse processo, inclusive de provas, pedindo a nota fiscal quando você vai abastecer, né? É um direito, inclusive, do consumidor pedir, solicitar a nota fiscal, e dá para comparar, de fato, se você vai num posto A com a nota fiscal do valor do litro de combustível, no posto B é um outro posto, mas o valor é o mesmo. Na verdade, não é nem direito do consumidor, é obrigação do fornecedor entregar a nota fiscal. A partir do momento que ele está vendendo o produto, ele tem a obrigação de lhe entregar a nota fiscal daquele produto. Os postos de combustível, existe essa cultura de que acho que a população entende que não precisa, né? Verdade. Mas é uma obrigação, é a mesma obrigação que uma loja de eletrodoméstico tem de te entregar a nota fiscal do produto que tu compra. O posto de combustível tem a obrigação de entregar o combustível. É um produto, né? Porque geralmente você abastece no mesmo preço, aí de repente você tem um problema no motor do seu carro e o mecânico diz, rapaz, foi gerado pelo combustível. Como é que tu vai provar que estava abastecendo naquele posto se tu não tem a nota fiscal do que tu comprava o combustível lá, para poder tu pedir o ressarcimento do prejuízo que porventura um combustível de má qualidade venha a gerar no teu veículo. Então é importante que as pessoas, já sabemos que eles não entregam a nota, que as pessoas peçam a nota fiscal no ato do abastecimento do veículo, até para se precaver de futuros prejuízos. Até porque se você tem a intenção de buscar a justiça, você vai precisar de provas. Inclusive, sobre essa dúvida aí, porque os preços são tão iguais, é necessário que se prove que os preços estão de fato iguais, né? Sim. A nota fiscal é uma delas. Sim. Mas a justiça hoje tem aceitado outros tipos de provas com relação a essas precificações? Bom, Daniela, aqui é público e notório a questão do preço dos combustíveis, né? Eu entendo que não precisa de ninguém levar nota fiscal para o Ministério Público, nem para a polícia, porque todo mundo tem um carro e todo mundo abastece. Você pode pegar seu carro e sair andando aqui, a cidade é pequena. Sim. E tirando foto das plaquinhas, porque todo posto tem a obrigação de ter aquela placa com o valor do combustível. E aí facilmente você vai identificar se existe ou não diferença no preço dos combustíveis aqui na nossa cidade. E é direito, sim, do consumidor buscar a justiça se ele se sentir lesado pelo valor que está sendo cobrado e ou pela qualidade do produto. Sim, com certeza. A nossa comissão, dentre os nossos debates com relação a essa questão dos combustíveis, vem chegando aí a uma conclusão. Eu acredito que por esses próximos dias a gente consiga aí finalizar um ofício junto ao Ministério Público e, se for o caso, também junto à Polícia Civil, né? Tanto na questão dos preços que Sim. continuam os mesmos em todos os postos, também como a questão da fiscalização nas bombas, né? Para ver o quantitativo, se bate com o valor que você está pagando, bem como na qualidade dos combustíveis que estão sendo oferecidos nesses postos. Então, mais para frente aí a gente vai, a OAB vai, acredito que com a maior brevidade possível, está oficiando aí esses órgãos de fiscalização, porque na verdade nós não somos um órgão, não Sim. temos poder de fiscalização, menos ainda poder de polícia. Mas como operadores do direito e como instituição OAB, nós podemos e vamos oficiar as autoridades, né, e que seria uma forma de defender a sociedade, que na verdade é o papel do advogado, defender a sociedade, para que as providências sejam tomadas com relação a isso. Se não existir crime, bem, não tem problema, mas se existir, que seja apurado e que seja repassado ao final o que foi apurado, para que a população tome conhecimento de fato do que está ou não acontecendo. Doutor Jean, só para finalizar, não vou deixar essa ouvinte no vácuo, como assim a gente fala, ainda dentro das questões de consumidor, Sim. ela pergunta se existem horários para cobranças tanto na porta quanto por telefone, questão de horários inoportunos, né? Acredito que engloba todo tipo de cobrança. Sim, né? Bom, quem vai responder isso para ela é o Código de Defesa do Consumidor. O que é que o Código diz? Que as mudanças têm que ser feitas de forma discreta, sem que importune ou degrade a imagem do devedor perante terceiros. Certo. Então a cobrança ela pode ser feita na sua casa, mas em horários convenientes, né? E que não seja feita na presença de terceiros, bem como
entendo eu, dentro do horário comercial, porque você receber uma cobrança à noite, eu acho um absurdo. Entendeu, Daniela? Talvez seja exatamente isso que ela está perguntando, né? A questão dos horários também. Sim. Ok, doutor Jean Braga, já são 12h03. Muito obrigada a sua participação, a sua disponibilidade, a gente está sempre aqui. Dessa vez a gente falou um pouco sobre os serviços essenciais, algumas situações que são comuns, infelizmente. A questão dos combustíveis, que ainda está sendo acompanhada pela subseção e pela comissão. Posteriormente a gente pode voltar a falar sobre isso, sim. Mas, de antemão, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, Daniela, aí de estar prestando esse serviço à nossa sociedade, né? E estou à disposição. Sempre que você tiver um espaço para que a gente venha debater esse e outros assuntos, eu estou à disposição. Com certeza, volte sempre. E você, nosso ouvinte, você, nosso internauta, muito obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Consegui perceber aqui muita gente participando, mandando aí o seu alô, informando que está, assim, acompanhando o programa. Lembrando que esse programa fica gravado, você pode rever lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, também no nosso YouTube, você coloca Mais Justiça e a data de hoje e dos outros programas de jornalismo também. Então, obrigada você ouvinte, obrigada você internauta. Eu me despeço por aqui, mas fiquem ligados porque chega daqui a pouco o programa Mais Notícias com as notícias de Iguatu e região. Boa tarde, até a próxima sexta-feira. Os seus direitos na Mais FM. Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais Justiça.